Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Galerinha aí do sétimo ano, queria mandar um abraço para todos. Estamos aqui para mais uma aula. Queria agradecer àqueles que estão aqui por vontade ou por necessidade, mas que estão aqui, né? A gente tem que continuar, né, gente? Vida que segue. E aí estamos enfrentando essas dificuldades aí, mas eu espero que sirva realmente para melhorar, né? Para a gente se dedicar e até valorizar mais o que a gente tem, né? Então vamos lá para a nossa aulinha? Vamos lá. Ok. Vamos lá, vamos olhar. Beleza. Quantos somos, né? Observe a tabela a seguir, né? Países mais populosos do mundo 2017. Aqui nós temos China, 1 bilhão 400. Deixa eu botar aqui para a gente. Isso, marca texto. Olha aqui, China, 1 bilhão 409 milhões, né? 517 mil pessoas, né? É muita gente, né, gente? Então, aqui, agora a Índia, né? 1 bilhão 339 milhões 180 mil pessoas. Estados Unidos, né? Aí você já vê que já dá uma queda, né? 324 mil, né? 459. E o Brasil, 208 mil, né? 494, né? O Brasil está aí entre as 6 maiores populações do mundo, né? Mas vamos lá. Esses dados aqui são de 2017, tá bom, gente? Vamos seguindo aqui para o próximo. Vamos para o texto aqui. A população do planeta em 2017 era estimada em 7,5 bilhões, né? Aí, se você juntar Índia e China, já dá quase metade da população. Distribuídas irregularmente no planeta. Por que a gente diz que ela está irregularmente distribuída? Porque existem lugares e países onde a população ocupa bem esses espaços e tem outros lugares onde ela está dispersa, né? Em alguns lugares muita gente, em outros lugares pouquíssima gente. A China, com uma população de mais de 1,4 bilhão de habitantes, é o país mais o quê? Populoso do mundo, né? Em seguida pela Índia, Estados Unidos e Indonésia. O Brasil, com uma população estimada em 208 milhões de habitantes em 2018, também é um dos países mais o quê? Populosos do mundo. Nós estamos entre os mais populosos do mundo. Vários países, no entanto, apresentam uma população bem menos numerosa, como é o caso do Uruguai, né, com apenas 3,4 milhões, né? Nós temos vários países com esse caso, né, de habitantes, população menor, que é a de muitos estados e até mesmo de alguns municípios brasileiros. Por exemplo, São Paulo tem a população maior do que a população do Uruguai inteiro, né? Para você ter ideia. Assim, quando utilizamos o termo populoso, né? Olha aí, lembrando, né, que isso aqui já foi tratado por nós. Estamos nos referindo ao número de habitantes, né? O número de habitantes geral de um país, né? Não é uma regra, mas geralmente um país é considerado populoso quando apresenta uma população total ou absoluta superior ao que 50 milhões. Então, qualquer país que tenha uma população, independente do tamanho do território e da distribuição, ele tiver a partir de 50 milhões, já é um país considerado o quê? Populoso, ok? Então vamos aí. O conceito de populoso também é utilizado para comparar o total de habitantes de um território. Por exemplo, o Brasil é um país mais populoso que a Colômbia, que tem 49 milhões de habitantes, que por sua vez é mais populosa que o Canadá, 3,6 habitantes. A população brasileira cresceu em diferentes ritmos ao longo do tempo, ou seja, em determinados períodos houve aumento, grande aumento, em outros períodos houve um aumento não tão grande, e em outros não teve aumento, ok? Vamos observar a tabela aqui, a contagem da população desde o primeiro censo demográfico. O primeiro censo demográfico ocorreu em 1872. Censo demográfico é a contagem da população, né? Você vê aqui o total de habitantes naquele momento, né?
9.930.478. Aí vamos aqui para 1940, né? Nós já saltamos aqui em 1940, né? Nós saltamos para 41 milhões, né? 276 milhões, ou 41 milhões, 276.315 habitantes. Ou seja, quase quadruplicou, né, a população aí nesse período. Aí vamos aqui para outro período aqui marcante, né? A década de 70, né? Aí nós tivemos aqui, década de 70 já saltou para 94 milhões, né? Década de 80, olha o salto que teve em 10 anos aqui, ó. Olha como foi grande esse salto aqui, ó. Você vê que aqui houve um salto de quase 20 milhões, de 70 para 80, né, ó. 70 para 80, houve um salto aqui de quase 20 milhões. Aí vamos aqui, ó. Já de 80 para 90, ó, já teve um salto maior ainda, um salto de quase 40 milhões de pessoas. E de 2000 para 2010, né, nós tivemos um salto não tão grande, ó, mas de 30 milhões. E de 2010 para 2018, nós tivemos um salto aí de quase 20 milhões. Você vê que os saltos na população já não foram tão grandes. Aqui, ó, a taxa de acrescimento aqui, ó. Nesse período aqui, ó, nós tivemos aqui uma taxa grande, ó, 44. Nesse período aqui, 1920, foi o maior crescimento, 75%, né? E aí nós tivemos outra de 36, aí uma de 23, e aí agora você vê que nós já não estamos conseguindo, né, repetir os grandes aumentos, graças a Deus, né? Vamos para as próximas aqui, né? Dois fatores principais explicam o crescimento populacional brasileiro. Um é o saldo migratório positivo. Vamos descobrir o que é o saldo migratório positivo. A quantidade de imigrantes foi maior que imigrantes em determinados períodos. Olha aqui, primeiro, gente, bora explicar. Imigrante é a pessoa que, olha, tem aqui a explicação, que entra em determinado lugar, né? E o emigrante é a pessoa que sai. Então, o que ele quer dizer aqui? A quantidade de imigrantes, ou seja, de pessoas que entraram no país, foi maior do que a quantidade de pessoas que o quê? Que saíram. Então, isso é um saldo migratório positivo. Se fosse o contrário, seria um saldo migratório negativo, se as pessoas tivessem mais saindo do que entrando no nosso país. Ok? E agora, outro fator. Crescimento natural ou vegetativo. Taxa de natalidade maior que o quê? Que a taxa de mortalidade. Ou seja, quando a taxa de natalidade, a quantidade de pessoas que nascem é maior que a quantidade de pessoas que morrem, também há um acréscimo. Desculpa, gente. O grande número de imigrantes que entraram no Brasil fez com que a população crescesse mais do que rapidamente no período entre 1880 e 1930. Houve um acréscimo aí de 4 milhões de pessoas, o que hoje não significaria muito. Mas naquele período, olha, aqui, ó, significava muito, porque a população do Brasil ainda estava em algumas poucas dezenas de milhões, né? Então, 4 milhões fazia toda a diferença. Em 1920, a população era cerca de 70% maior que em 1900. Também houve uma melhoria nas condições sanitárias. Então, isso aqui é um outro fator, né? Quando as condições sanitárias e de saúde são melhores, as pessoas vivem mais. O que reduziu o quê? A mortalidade. Se as pessoas vivem mais, as pessoas morrem menos. Então, reduziu a mortalidade. E, consequentemente, aumentou o crescimento que natural, pois a natalidade continuou alta, ou seja, as pessoas continuavam nascendo, mas morriam menos. Então, houve um quê? Um crescimento natural da população. Olha aqui, olha o exemplo aqui, gente. Você vê uma família aqui, bem de antigamente aqui, né? Ó, aí da década de 20, né? Você vê aqui, ó, o pai, a mãe, né? 1, 2, 3, 4. Aqui é um tio, uma tia, né? Não conta. Então, aqui 1, 2, 3,
4, aí um outro escondidinho aqui, 6. Aqui são 7 filhos, né? Gente, absurdo, né, de filho. 7 filhos, isso era natural, né? Tem famílias que antigamente chegaram a dezenas de filhos, né? Dezenas que eu digo mais de 10, né? E aqui, como a maioria da população aqui, ó, com uma criança, né, ó, uma criança e ainda com dificuldade, né? Então, a partir de 1970, as taxas de crescimento da população brasileira apresentam que uma queda constante. Aí, por que que isso está acontecendo, né? Está aqui. Isso aconteceu devido à diminuição, o quê? Imigrantes, né? Diminuiu a quantidade de pessoas entrando no país e principalmente ao fato das famílias o quê? Passarem a ter o quê? Menos filho. Enquanto algumas crianças aí estão procurando meio de ter filho, os adultos estão evitando ter filhos, porque sabe o que representa em despesa, em preocupação ter filho. Então é por isso que você tem que ter o maior cuidado e se proteger quando você tiver idade, né? De ter toda a proteção para você não ter filho antes da hora. Quando você ter filho, planejar quando você tiver seu filho, né? Em 1960, o número de filhos por mulher estava em torno de quanto? Ó? Cada mulher tinha em torno de 6 filhos, né? Já no censo 2010, menos de 2 filhos por mulher, né? Ou seja, aquelas mulheres da década de 60 que tinham normalmente 6 filhos, hoje em dia ela não chega a 2. Olha aqui, no Brasil, vários fatores explicam a diminuição do número de filhos e os motivos de as famílias estarem o quê? Menores. Quais são os motivos, né? Mulheres e homens passaram a ter acesso ao quê? Informação, né? As pessoas sabem a dificuldade de criar filho. As pessoas sabem que usando preservativo, elas podem evitar uma gravidez não desejada, né? E o que? Os métodos contraceptivos, que é o que eu estou falando, né? Que é o preservativo, que é a injeção, que é a pílula do dia seguinte, né? As pessoas, as mulheres ou as jovens hoje só engravidam realmente se for um caso mesmo de descuido, mesmo muito grande, ou de extrema burrice. Isto é, procedimentos que evitam o quê? Gravidez, como o uso de pílulas anticoncepcionais, eu já falei, preservativos também, entre outros. Com a expansão do modo de vida urbano, aumentaram as demandas por bens o quê? De consumo e serviços. Assim, para muitos, ter mais filhos passou a representar também ter o que mais? Aqui, ó. Então, ter mais filhos é ter mais o quê? Despesa. Isso aqui está intrinsecamente ligado, gente. Ó, quanto mais filho, mais despesa, mais preocupação, mais dor de cabeça. Então, as pessoas que pensam, né? Elas querem ter um menininho, uma menininha, tem um menininho, tem a menininha e fica por aí. Quer ter um filho, tem um filho e acabou a história. Então, por quê? Porque a despesa representa alimentação, né? Esses filhos têm que ser alimentados, né? Esses filhos têm que ter acesso à saúde, né? Aí você diz, mas não vou pagar plano de saúde, mas você tem que comprar remédio, né, se adoecer. Esses filhos têm que ter educação. Mas vai estudar em escola pública. Mas tem que comprar caderno, tem que pagar transporte, né? Vestuário, né? Aí você tem que comprar roupinha, né? Que seja uma vez no ano, né? E o que? Lazer, né? Ninguém vive sem lazer, gente. Essa criança vai precisar ir no parque, ir no circo, ela vai precisar andar de bicicleta, vai precisar correr na praça, né? E tudo gera despesa. Vai para a praça, vai de pé, mas tem que comprar um picolé, comprar um suco, né? Desculpa, gente. Em muitas cidades, outro fator de redução do número de filhos foi a preocupação com o quê? Com a segurança e o aumento que da violência, porque muita gente não quer ter filho porque tem medo de perder o filho no assalto, de ter o filho assassinado. Então, muitas mães não querem ter filhos ou não querem ter muitos filhos com medo.
A maior inserção da mulher nos setores, em diversos setores da sociedade, como no quê? No mercado o mercado de trabalho, né? As mulheres hoje trabalham mais, estão mais inseridas, né? Cursos universitários, né? As mulheres querem fazer faculdade, as mulheres querem fazer pós-mestrado, doutorado, né? Então elas não vão pensar em ter filhos porque vai atrapalhar a vida dela. Isso também ajudou na redução o quê? Da natalidade. Então menos criança nasce. Por quê? Porque as mulheres estão mais preocupadas em fazer carreira. Além do emprego remunerado fora de casa, muitas mulheres cuidam da família e dos afazeres domésticos, que é conhecido como o quê? Dupla jornada de trabalho. Então, às vezes o cara trabalha fora, mas ele quando chega em casa ele vai dormir, né? Ele paga alguém para limpar, ou a mulher limpa. E a mulher não. Ela trabalha fora, tem que cuidar dos meninos, tem que fazer comida e tem que limpar a casa. Isso é uma jornada dupla. Muitas mulheres são, inclusive, as principais responsáveis pela quê? Pela renda familiar. E muitas delas acontecem, não é o caso de todas, né? Estou dando um exemplo aqui. Muita mulher, né? Quando era jovem, igual você, não pensou, não usou método contraceptivo, não usou preservativo, não usou pílula, etc. E o que acontece? Teve o filho, o relacionamento com o pai do filho não deu certo, o cara caiu fora, né? E aí a criança ficou de herança para aquela mãe. E aí ela vai ter o quê? Ela vai se tornar mãe de família, né? Ela vai ter que sustentar aquele filho sozinho. No máximo, o cara vai dar uma pensão, que é algo irrisório. Você imagina que a maioria das pensões alimentícias são 20% do que o pai ganha, ou seja, quase nada. Então, essa mãe ela vai ter que trabalhar para cobrir todas as outras despesas. Então, é por isso que eu tenho dito para vocês, gente, você ter o maior cuidado com a questão de não ter um filho de forma prematura, de se proteger, né? Namorar, mas não buscar o sexo, né? Não buscar, e se buscar, que a gente não tem como controlar, pelo menos se proteger, para não ser mãe ou pai antes da hora, né? Vamos continuando aqui. A maior inserção da mulher em diversos setores da sociedade, como no mercado de trabalho, tá, aqui eu repeti, né? Além, tal. Aí aqui tem um exemplo, a mulher aqui trabalhando de frentista, né, dando aqui o trato no carro, e aqui a Marta, né, a jogadora da seleção, que hoje em dia ocupa um cargo que há muito tempo só os homens ocupavam, né, que é de jogador de futebol. Inclusive ela já fez várias manifestações, né, para que ganhasse mais, para que fosse mais respeitada, mas isso é uma conquista, né? A gente sabe que jogador de futebol deveria ser o último a ser observado isso. Primeiro seria a imensa quantidade de trabalhadoras que merecem ser igualadas nos salários com os homens. Ok, gente? Então a gente está encerrando essa aula. Queria agradecer a você, né? A sua participação, a sua audiência e mais uma vez pedindo para você se interessar, se dedicar, porque não é da forma como era pessoalmente, a gente não tem o intervalo, a gente não tem os colegas, né? A gente não tem aquela interação que a gente tinha, mas é o que tem, gente. Então a gente tem que se conformar, fazer desses limões limonada, fazer desses ovos omelete. E vamos tocar a barca, né? Vamos tocar a vida. Abraço para vocês, até a próxima.